Gostaria que você abrisse o livro de Ruth. Nós vamos falar hoje sobre Ruth. E eu já quero começar entregando algo muito precioso para você. Se você veio aqui, não para brincar de prosperidade, não para ser ungido com uma prosperidade qualquer, mas você que veio atrás, e você que está buscando a verdadeira prosperidade, ela está em uma aliança. Diga: a verdadeira prosperidade está em uma aliança. Amém? Em uma aliança entre amigos, irmãos, uma aliança entre um homem e uma mulher, uma aliança entre o povo de Deus, uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos começar pelo capítulo 1, versículo 1. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Noemi e suas noras Orfa e Ruth. Capítulo 1, versículo 1. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilom, Efrates, de Belém e de Judá, e vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos os filhos Malom e Quileom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe houve que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler mais para frente alguns versículos menores. Mas é importante nós lermos este começo para termos uma introdução. É uma história muito conhecida, inclusive eu quero te convidar a fazer parte do projeto do obreiro Mateus Mota. Esses dias ele tem colocado o projeto no YouTube, no canal e nas redes sociais. E ele fez uma introdução, um convite para nós lermos e ouvirmos as mensagens que estão neste livro. E cada dia você recebe um capítulo e você ouve a palavra de Deus. Que você possa entrar no canal, nas redes sociais, e que cada dia você possa ler um capítulo. São apenas 4 capítulos. Que você que já começou, termine. E você que ainda não começou, comece hoje, amanhã. Entre na rede social e ouça um capítulo por dia. Mas aqui está falando de uma família, de um homem, uma mulher e 2 filhos. E eles estão em Belém, diga a casa do pão. Só que acontece um problema, uma dificuldade, e começa a acontecer uma crise em Belém. Na cidade, naquele local, que é chamado de Belém, que significa casa do pão, começa a haver escassez, começa a haver necessidade. E este homem, ele junto com a sua mulher e os seus 2 filhos, eles saem de Belém da casa do pão, e eles vão para uma terra distante, eles vão para a terra dos Moabitas. Agora, a terra dos Moabitas é uma terra de maldição. Diga, a terra dos Moabitas é uma terra de maldição. Nós vemos um homem tomando a sua mulher e os seus 2 filhos e saindo da casa do pão e indo para uma terra de maldição. Pergunte, por que, pastor, é uma terra de maldição? Porque este povo moabita foi um povo que se separou de Abraão. Eles brigaram com Abraão, os seus pastores brigaram com os pastores de Abraão, e houve uma separação. Abraão falou, olha,
se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o leste, eu vou para o oeste, se você for para um lado, eu vou para o outro. Porque o que eu não quero é brigas. E para onde eu for, o nosso Deus, o meu Deus, vai me abençoar. Por isso Abraão toma um caminho e Ló toma as Campinas Verdes, que é conhecido como Sodoma e Gomorra. E sabemos que esta cidade são destruídas pelo fogo, tanto Sodoma e Gomorra, mas o Senhor, pela misericórdia e pelo amor de Abraão, ele salva o seu sobrinho Ló. Só que nesta fuga, onde eles saem de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, ela morre, e Ló com as suas 2 filhas entram em uma caverna, voltam a ser um homem da caverna. Aquele que tinha andado com Abraão, que fazia parte da promessa, aquele que fazia parte da família abençoada, aquele que tinha recebido muitas riquezas, ouro, prata, gado, servos e servas, ele volta a estaca zero. Ele volta de um estágio de muita riqueza para um estágio de muita pobreza. Ele volta a morar em uma caverna. E ali as suas filhas embebedam o seu pai, o fazem ficar embriagado, e uma das filhas se deita com o seu pai, e a outra filha se deita com o seu pai. E isso é abominação aos olhos de Deus, e isso é abominação em qualquer cultura. Se você for em qualquer tribo indígena no meio do Amazonas, para eles é uma abominação um pai se deitar com a filha se deitar com o pai. E deste povo, deste relacionamento de Ló com a sua filha mais velha, nasce Moabe, os moabitas. Por isso é uma terra de maldição, porque é uma terra de incredulidade, porque eles não creram que Deus poderia dar filhos, por isso se prostituíram. Então é uma terra de maldição, porque não há fé, não creram em Deus. É uma terra de bebida, de vícios, de prostituição, de famílias destruídas. Por isso, este homem, ele toma a sua mulher e os seus 2 filhos e saem da casa do pão, que está tendo uma necessidade, uma escassez, uma crise, e ele sai da casa do pão, Belém, e ele vai para a terra dos moabitas, a terra da maldição, a terra da incredulidade, a terra da destruição, a terra do vício, da bebida, das drogas, a terra da prostituição, da abominação aos olhos de Deus, das famílias destruídas, desestruturadas, das famílias que não possuem pai, das famílias abandonadas, rejeitadas, de famílias totalmente destruídas. Este povo, por ter feito algo tão mal aos olhos de Deus, e não ter se arrependido, se tornaram inimigos de Deus. E nós vemos então a história começa com uma família, que começa uma viagem. E eles saíram simplesmente por um período. Vamos à terra dos moabitas. Pode ser que lá nós tenhamos mais sorte. Pode ser que lá eu consiga um emprego melhor. Pode ser que lá tenha uma colheita abundante. E eles saem da terra da bênção, de Belém, da casa do pão, para uma terra de maldição. E chegando lá, não é diferente. Eles poderiam até imaginar que seria diferente, que seria melhor, que teria uma sorte, que teria uma porta de oportunidade. Mas assim que eles chegam lá, esta família, o pai da família morre. Em seguida, os seus filhos que tinham se casado com mulheres moabitas também morrem. E esta mulher, Noemi, que significa agradável, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Quantas vezes, em um momento de crise, em um momento difícil, nós achamos melhor sairmos da casa do nosso pai, achamos melhor sairmos da casa de Deus. Vamos deixar a casa do pão, aonde tem a ceia, aonde tem o pão vivo, o pão de cada dia, aonde tem o pão e aonde tem o suco de uva, aonde tem o corpo e tem o sangue que foi derramado por nós. Quantas pessoas nos dias de hoje, nos dias de crise, estão pensando, eu vou sair porque lá eu posso ter mais sorte, porque lá eu vou conseguir uma oportunidade, eu vou sair de São Paulo e eu vou para outro lugar, eu vou sair da casa do pai.
O que eu acho muito interessante é que o versículo começa dizendo: e sucedeu que nos dias que os juízes julgavam. Isso diz que havia homens de Deus, mulheres de Deus, que julgavam, que orientavam, que aconselhavam, que orava pelo povo, que cuidava do povo. Mas este homem, sem falar nada, sem pedir uma orientação, sem pedir um conselho, sem pedir a bênção de Deus, ele simplesmente se levanta, reúne a sua família, a sua mulher, os seus 2 filhos, e eles saem da casa do pão para a terra da maldição. Eu sei que no tempo da crise, todos são afetados. Todos vão passar por dificuldade. Todos vão sentir e vão passar por escassez. Mas uma coisa eu te garanto: não tem um lugar melhor para estar do que estar na casa do Pai. Do que estar debaixo da cobertura, estar debaixo das mãos abençoadoras do Pai. Daquele que, se você pedir um pão, nunca te dará uma pedra. Daquele que você pedindo pão, te dará pão. Ainda que haja uma necessidade, ainda que esteja acontecendo uma crise, ainda que as coisas estejam escassas, mas pode ter certeza que quando você está na casa do Pai, na casa do pão, não vai faltar pão, o nosso pão de cada dia. Por isso não é hora de se aventurar, não é hora de sair por aí, não é hora de tentar a sorte, não é hora de deixar a casa do pão para ir para uma terra de maldição. Gostaria que agora você acompanhasse o versículo 14 em diante. Capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tomaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me insistas para que te deixes e me afastes de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu. Onde quer que passares a noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada, me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nós vemos que esta família que sai da casa do pão e vai para a terra da maldição, provavelmente foram passar um período, mas a palavra diz que eles ficaram lá 10 anos. 10 anos na terra da maldição. Pessoas que falam: eu vou ficar um tempo fora da igreja, eu vou ficar um tempo fora da casa da oração, eu vou ficar um tempo fora da casa do pão, eu vou deixar as coisas, eu vou sair da terra de bênção e vou para a terra de maldição. E a vida passa muito rápido. Eles que foram lá por causa de uma simples necessidade, procurando uma colheita, um emprego melhor, ficaram na terra da maldição por 10 anos. Quantas pessoas que dizem: é só um mês, pastor, eu vou tirar um mês de férias. Pastor, eu vou ficar alguns dias fora da igreja. Pastor, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. No caso desta mulher, desta família Noemi, que tinha perdido tudo, ela ficou 10 anos na terra da maldição. Porque é muito fácil, no dia da dificuldade, é muito fácil, num dia de crise, eu me levantar e tirar toda a minha família da terra da bênção. Mas eu sair da terra da maldição e voltar para a terra da bênção é uma luta. É muito fácil um dia você acordar com dor de barriga. É muito fácil um dia, por causa de um problema, de uma dificuldade, de uma escassez, de algo que não aconteceu na sua vida, você se levantar e simplesmente dizer: eu estou saindo da presença de Deus. Eu estou saindo da presença do Pai, do nosso Pai, daquele que dá o pão nosso de cada dia. É muito fácil tomar uma decisão sem consultar os líderes, os juízes, sem receber uma palavra de orientação, de consolo, de conselho,
sem receber uma palavra de bênção. É muito fácil sair, e sair de qualquer jeito, mas é muito difícil voltar. Porque quando você entra na terra da maldição, o espírito maldito do vício, da prostituição e da miséria te envolve. E quantas pessoas eu encontro e dizem: pastor, na época que eu estava na igreja eu era feliz. Na época que eu estava na igreja a minha família tinha paz. Na época que eu estava na igreja foram os melhores anos da minha vida. E eu pergunto: mas por que você não volta? E a pessoa com lágrima nos olhos diz: eu não consigo, pastor. Eu já tentei tantas vezes, pastor. Porque sair é fácil, mas voltar é muito difícil. E se passaram 10 anos, mas depois de 10 anos, ela ouve que na casa do pão, tem pão, está tendo abundância, está tendo uma grande colheita, e ela chega para suas companheiras, as mulheres dos seus filhos, que já tinham falecido, e essas 3 mulheres, guiadas por Noemi, dizem: vamos então, vamos voltar, vamos comigo à casa do pão, a Belém. E elas, depois de 10 anos, elas voltam para Belém, a casa do pão. Mas, no meio do caminho, diga: no meio do caminho, a decisão precisa ser tomada. Porque o que acontece? Noemi, ela sabia o que era Belém. Ela sabia o que era estar na casa do pão. Mas aquelas 2 mulheres, Orfa e Ruth, não sabiam o que era estar na casa do pão. Não sabiam como seriam recebidas em Belém. E elas começam a caminhar. Mas Noemi diz para elas: olha, faz o seguinte, eu já sou de idade, eu não vou ter mais filhos, eu não tenho como arrumar marido para vocês. Volte para a casa dos seus pais, volte para a tua terra, volte para os seus deuses, arrume marido lá na tua terra. E ela insiste, e ela explica, e ela argumenta, ela diz: deixe que eu volte sozinha para a minha terra. Fique vocês na tua terra, com os teus deuses, com a tua família. E depois que ela fala isso, ela fala uma vez, ela fala 2 vezes, e Orfa beija Noemi, se despede das suas amigas e volta para a terra da maldição. No meio do caminho. Porque entre sair da terra da maldição e chegar na terra da bênção, há uma caminhada. E no meio desta caminhada, é necessário certeza, é necessário convicção, é necessário uma decisão consciente, é necessário força, é necessário caminhar, é necessário avançar. Mas no meio do caminho, Noemi diz: eu já sou de idade, eu não vou ter mais filhos, eu não tenho como te dar marido, eu já sou de idade, ninguém vai se casar comigo, eu não tenho mais filhos, eu não vou ter mais filhos, eu não tenho como ajudar vocês. Volte para a tua terra, volte para os teus deuses, volte para a tua família. E Orfa se despede, e ela volta para a terra da maldição. Mas Ruth ela fala algo tão especial como Jonatas falou para Davi. Ela falou algo tão especial, algo tão profundo, com tanto amor, que é uma declaração de amor e de aliança entre 2 mulheres. Mas muitos usam este texto nos convites de casamento. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixes e me afastes de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu. E onde quer que passares a noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. No versículo 19, no final diz: não é esta Noemi? Versículo 20, porém ela lhes dizia: não me chames Noemi,
chame-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por quê? Pois me chamastes Noemi? Quando ela chega, Noemi e Ruth chegam em Belém, todos se alegram. Todos vão ver Noemi e querem conhecer Ruth. E dizem, não é esta a Noemi? E ela diz, não me chamem mais de Noemi. Não me chamem mais de graça. Não me chamem mais de agradável. Me chamem agora de amarga. O que mais acontece com as pessoas que saem da casa do pão é que elas saem cheias de bênção. Noemi está dizendo, eu saí cheia, eu saí abençoada, eu tinha um marido, eu tinha 2 filhos, eu tinha uma família grande, eu saí cheia, eu saí completa, eu saí abençoada, mas agora eu estou voltando vazia. As pessoas quando vêm do mundo, vêm da terra da maldição para a casa do pão, para a casa do Pai, elas estão vazias, elas estão famintas, elas estão sedentas, elas estão cheias de necessidade, elas passaram fome, elas tiveram grandes perdas. Nós vemos que ela perdeu um marido, nós vemos que ela perdeu um filho e outro filho, nós vemos que ela perdeu tudo. Ela deixou a sua terra, ela deixou a sua herança, a sua porção de terra e perdeu tudo. Uma mulher agora amarga, uma mulher triste. Em determinado momento ela diz que tudo isso é por causa de Deus. É lógico que ela não está falando isso colocando a culpa em Deus, porque nós sabemos que os nossos problemas, e a Bíblia diz do que se queixa o homem, do que se queixa a mulher, a não ser dos seus próprios pecados, a não ser das suas próprias decisões, a não ser do próprio caminho que toma. Diga, do que se queixa o homem? Do que você tem se queixado? É lógico que ela diz, Deus pesou a mão, Deus fez isso. Mas nós sabemos que por causa da dificuldade, por causa do pecado original, por causa deste mundo imperfeito que nós vivemos, por causa dos nossos pecados, dos nossos tropeços, por causa dos nossos muitos pecados, da maldição, nós podemos perder tudo. Mas ela diz, Deus pesou a mão, eu saí cheia e voltei vazia. Mas nós sabemos que a culpa não é de Deus. Porque se você quer encontrar Deus, você busque Deus na casa de Deus, na casa da oração. Deus não está no mundo, Deus está na sua casa, Deus está na casa da oração, Deus está na casa do pão, Deus está na casa do tesouro, para dar pão, o pão de cada dia, para dar o maná, para dar colheita. Mas agora ela ouve que é uma grande colheita em Belém. Ela volta, órfã volta para trás, para sua terra. Ruth a acompanha e ela chega agora. Todos querem ver, todos querem saber das notícias. E o resumo das notícias é, eu estou amarga. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Que coloca a culpa em Deus? Assim era esta mulher, agraciada, agradável, uma mulher agradável, mas que se tornou uma mulher seca, uma mulher murmuradora, uma mulher que está amarga. E quando a pessoa chega na igreja, a primeira coisa que tem que buscar é cura de alma, é pedir para que Deus toque no coração, pedir para que Deus arranque a raiz da amargura, porque a raiz da amargura contamina a todos. E esta é a história de Noemi e Ruth. Elas chegam, estão com fome, estão necessitadas, está tendo uma grande colheita, e elas, por serem viúvas, elas têm direito a rabiscar, a pegar o que sobra, a pegar aquilo que caiu no chão. Capítulo 2, versículo 8. Então diz Boá a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tão pouco passes daqui, porém aqui
ajuntarás com as minhas moças. Chegando Noemi e Ruth na casa do pão, elas vão procurar comida. Elas são viúvas. Elas podem entrar no território e pegar tudo aquilo que caiu no chão, tudo aquilo que está no canto da propriedade. Todas as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e necessitados podiam rabiscar, podiam pegar aquilo que estava caído, aquilo que tinha sido deixado. E ela entra numa terra, em uma propriedade muito especial, na terra de Boaz. E quando Ruth entra na terra de Boaz, Boaz olha para ela, Boaz se agrada dela, Boaz abençoa ela. E aqui este versículo eu acho muito bonito, porque ele diz: então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha? Diga, não ouves? Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo. Ele está dizendo para ela: não ouves, filha minha? Ele está se colocando como um pai para cuidar dela. Não ouves, filha minha? Não vás colher em outro campo. É neste campo que você vai ser abençoada. É aqui, na minha propriedade, na minha colheita, que você vai ser abençoado. Não precisa ir para outro lugar. Não precisa ir para outro território. Não precisa buscar outra propriedade. Não precisa buscar outro fazendeiro. Não precisa buscar outra igreja, outro pastor. Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Sabe, uma coisa eu te falo. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para ser um canal de bênção para você. Eu não sei se você é daqui, eu não sei se você está chegando agora, mas eu estou falando: filho meu, minha filha, não ouves? Preste atenção. Eu estou dizendo que aqui neste lugar você vai ser abençoado. Tem pessoas que colhem em todos os lugares. Tem pessoas que ouvem todos os pastores. Tem pessoas que ouvem palestras de todos os lugares. Mas eu estou aqui para te abençoar. E aqui você conhece a minha vida e conhece a minha família. Quantas pessoas eu falo: olha, esta pessoa que você está ouvindo, nada contra. Mas o que ele está falando não tem nada a ver com Cristo. Isso vai trazer problemas para a sua vida. Pessoas que vão comer em outro lugar. Imagine que você vá a um restaurante e come uma comida estragada. O que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai reagir. Você vai passar mal. Tem pessoas que comem em qualquer lugar. Comem na rua. Comem cachorro quente. Comem pizza. E não sabem nem aonde estão comendo. Mas se fossem no banheiro, se fossem visitar a cozinha, nunca iam comer naquele lugar. E quantas pessoas comem fora de casa e passam muito mal? Muito mal. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Tem pessoas que estavam ouvindo um pastor, nada contra, ouvindo um pastor muito legal, muito engraçado, falando sobre família. Eu falei: vocês não sabem a comida que vocês estão comendo. Alguns acharam que eu estava com ciúmes. Alguns achavam que eu estava com inveja. Mas todos que eu falei, todos que eu adverti, os seus namoros, os seus compromissos e casamentos foram destruídos. Porque comeram algo que fez a alma passar mal. Não sabem o que estão comendo. Não é porque é bonito, não é porque é legal, não é porque todo mundo gosta que a comida é boa. Não é porque tem um McDonald's em cada esquina que é bom, não. Os nutricionistas falam: você vai passar mal, você vai engordar, você vai ter problemas de saúde. Não é porque tem um em cada esquina, não é porque todo mundo gosta, não é porque dá brinquedinho que é bom. Eu não estou falando aqui que eu sou o melhor pastor, não. Eu só estou falando que eu sei muito bem a comida que eu preparo para dar para o povo que eu sou responsável. Eu não dou qualquer comida, eu não dou qualquer colheita. Por isso eu digo: filho meu, filha minha, não ouves? Quantas vezes eu estou falando
Não brinque de ficar comendo, não brinque de ficar de igreja em igreja, não brinque de ficar ouvindo palestras. Ah, pastor, mas o senhor não fala nada sobre casais. E Jesus fazia congresso de casais? E Jesus fazia congresso de jovens? Jesus dava o pão da vida, a palavra da vida. Nada contra congressos, nada contra jovens, casais, solteiros, nada contra uma palavra específica. Mas tome cuidado com os territórios que você tem entrado. Tome cuidado com a colheita que você tem buscado. Tome muito cuidado com a comida que você tem se alimentado. Então Boaz, que é um homem bom, é um homem honrado, um homem que olha para ela e se agrada dela e trata ela como filha. Não ouves, filha, não vá escolher a outro campo, nem tampouco os passe daqui, porque eu posso te garantir uma coisa: todo pastor, independente do tamanho e da experiência, todo pastor recebe uma unção territorial. Eu só tenho o efeito, eu só tenho unção. A unção que Deus me deu, ela só é válida no território que Deus me deu. Porque há pastores que foram chamados para irem para a África e ficam no Brasil e não acontece nada, nem um milagre. Mas quando ele vai para a África, tudo acontece. Porque a unção, ela é de Deus para um propósito e um território específico. Por isso não fique entrando em qualquer território, não fique colhendo qualquer coisa e não coma qualquer coisa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porque se ela passasse de lá e alguém quisesse abusar dela, ele não poderia fazer nada. Quantas pessoas querem abusar do povo de Deus? Quantas pessoas querem abusar das mulheres, das jovens? Então ele diz: não ouve, filha minha, a sua colheita é aqui. Eu estou aqui para te abençoar e para te proteger. Coma aqui, seja abençoada aqui, e não saia daqui. Final do versículo 10. Porque achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. Como Boaz é tão bom e tão abençoador, e abençoa tanto a Ruth, ela acha estranho: mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu nem sou daqui, eu sou uma estrangeira. No versículo 11, e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra aonde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. E desculpa o texto que é usado em convite de casamento, mas para mim, dentro do livro de Ruth, este é o texto mais importante. Sabe por quê? Porque isso mostra que ela é filha de Abraão. Abraão, nosso pai na fé, deixou pai, deixou mãe, deixou parentela, deixou terra para seguir o Deus vivo, para ir para uma terra estranha. E agora nós vemos esta mulher, e Boaz diz para ela: sabe por que eu estou te abençoando? Sabe por que você me agrada? Sabe por que eu estou te chamando de filha? Sabe por que eu estou dizendo: fica aqui, come aqui, e eu te livro e te guardo de todo mal? Sabe por quê? Porque eu ouvi o que você fez para Noemi. Você foi fiel a Noemi. Você deixou a sua terra de idolatria e seguiu Noemi. Você deixou os seus pais, você deixou a sua parentela, você deixou a sua terra. Jesus diz: a minha família é a que ouve a palavra do Pai. A minha família é a que ouve a minha palavra. Abraão sai para se tornar o pai da fé, o nosso pai. E esta mulher, ela sai da terra do Moabita. Eu fico pensando: puxa vida, ela deixou pai e mãe. Ela deixou a sua terra. E eu fico olhando, imaginando como as pessoas que estão no mundo, a maioria não tem pai.
Pode ser que quando ele falou assim, você deixou o pai, e veio à mente dela, pai, eu nem sei quem é meu pai. Eu vivia na terra dos moabitas, na terra da prostituição. Todo mundo dorme com todo mundo. É um carnaval o ano inteiro. E quando ele diz, você deixou o pai, ela pensa como a maioria dos brasileiros, que diz, eu nem sei quem é meu pai. O meu pai nunca me assumiu. Eu até sei, mas ele diz que eu não sou o seu filho, que eu não sou sua filha. Eu não tenho o nome do meu pai no meu RG, nos meus documentos. Você deixou pai e mãe. Você deixou os seus deuses, você deixou a sua terra. E eu fico olhando, puxa, quanta coisa boa ela deixou para trás. Ela só deixou uma terra de maldição. Ela só deixou uma terra onde os pais se deitam com os filhos, onde há pedofilia, onde há homossexualismo, onde há prostituição, onde há um carnaval, onde há miséria, onde há destruição. Ela deixou uma terra como a terra de Sodoma e Gomorra. Ela deixou a maldição para ir para a bênção. Mas a grande questão não foi essa. Não foi ela ter deixado pai e mãe. Não foi ter deixado seus deuses e a sua terra. Foi ter seguido e ser fiel a Noemi. Antes de Deus fazer uma aliança com você, Deus vai ver com quem você tem aliança. Para quem você é fiel. Se você for fiel aos moabitas, é inimigo de Deus. Se você tiver uma aliança com Noemi, ainda que seja amara e amarga, você fará parte do povo de Deus, da família de Deus. E eu olho hoje, a maior dificuldade é sermos filhos de Abraão, seguirmos os passos de Jesus, deixarmos pai e mãe, deixarmos a maldição e dizermos, acima de tudo, buscai primeiro o reino de Deus e as coisas de Deus. Fazer parte da família de Deus. Mas ela recebe como resposta de Boaz, que diz, bem sei me contou, quanto fizeste a tua sogra. Sabe, antes de você ser abençoado, Deus vai olhar o quanto você faz para aqueles que já são povo dele, para aqueles que já têm aliança com ele. Ainda que Noemi errou e pecou, e seguiu o seu marido, mas Boaz diz, você é fiel, Ruth. Você é fiel. Você poderia voltar atrás. Capítulo 2, versículo 20, o final. Disse-lhe mais, Noemi, este homem é nosso parente chegado, e um dentre os quais remidores. Como Ruth foi muito abençoada por Boaz, Ruth procura Noemi, quer saber quem é Boaz. E Noemi diz, olha, ele é um parente muito próximo, e ele pode ser um remidor, ele pode ser um abençoador, ele pode comprar as terras que eu perdi, ele pode se casar com você, ele pode ser o nosso abençoador. Capítulo 3, versículo 1. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem. Nesse versículo eu acho interessante que Noemi, ela fala, olha, Ruth, você me acompanhou, você foi fiel a mim. Meu filho morreu e você poderia ter voltado para a casa dos teus pais. Eu voltei para minha terra, para a casa do pão. E você veio junto. Você é fiel. Órfã voltou. E não se fala mais de órfã. Mas você está comigo. Você é fiel. O meu povo é o teu povo. O meu Deus é o teu Deus. Aonde eu passar a noite, você vai passar. Aonde eu for sepultada, você vai ser sepultada. Então ela diz, olha, eu não vou descansar até que você seja abençoada. Sabe qual que é a vantagem de você ser fiel a um homem e uma mulher de Deus? É que ele não vai descansar até que você seja abençoado. As pessoas do mundo, elas se esquecem. Elas viram as costas. Elas vão te usar
como uma laranja, e depois vão jogar o bagaço fora. Mas quando você tem uma aliança com um homem, uma mulher de Deus, como uma Noemi, como um Boaz, ela diz: eu não vou ter descanso até que você seja abençoada. Sabe, esses 40 dias de oração resumem esta palavra. Uma vez uma pessoa chegou para mim e começou a falar mal de uma pessoa, e eu na verdade nem gosto muito dele, mas eu estou falando de gosto. Eu não estou falando se ele está certo ou se ele está errado, eu estou falando de gosto. Mas esta pessoa me procurou e começou a falar mal desta outra pessoa. E eu nem gosto muito desta outra pessoa. Mas eu cheguei para ele e falei: olha, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Você já fez um jejum de 3 dias? Você já fez um jejum de 7 dias? Você nunca fez um jejum mais do que 7 dias. Essa pessoa que você está falando mal, ela acabou de fazer um jejum de 40 dias. Durante 40 dias ela não comeu nada. Então eu não sei você, mas no mínimo ela merece o meu respeito. Eu não tenho nada para falar dela. Eu não tenho nada. Mas uma pessoa que vai fazer 40 dias de jejum pela tua família, uma pessoa que vai fazer 40 dias de jejum pela tua igreja, uma pessoa que vai fazer jejum por paz, prosperidade, pelo governo, no mínimo deve o nosso respeito. No mínimo deve ter o nosso respeito. Sabe, eu estou fazendo esses 40 dias de oração porque Deus tem falado: ainda vai ter mais 1 ano e meio de crise no Brasil. As coisas ainda não chegaram no fundo do poço. As coisas vão piorar. Daqui em diante ainda temos mais 1 ano e meio de muitos problemas para depois começarmos a sairmos do fundo do poço. Por isso pode ter certeza que o apóstolo Gerson, a pastora Maria, os pastores estão aqui e estão dizendo: eu não vou ter descanso até que este povo seja abençoado, até que tenham uma terra, até que tenham o que comer, uma colheita. Capítulo 3, versículo 3. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. A história continua, e como Boaz e Ruth começam a gostarem um do outro, começam a se interessarem um pelo outro, começam a ficar apaixonados. Noemi diz: eu não vou descansar até que você seja abençoada, até que você seja casada. Diga: até que eu seja casado. Não se esqueça que eu comecei a mensagem dizendo: a verdadeira prosperidade está em uma aliança de verdade. Em uma aliança entre amigas. Em uma aliança entre homem e mulher em um casamento fiel. Em uma aliança com os homens de Deus e com o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Noemi começa a perceber que Boaz começa a se interessar por Ruth. E Ruth começa a gostar de Boaz. E Noemi começa a instruir: olha, o que você tem que fazer é se lavar, é se ungir, se vestir, para ter um encontro com ele. Versículo 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Ruth ouve as palavras de Noemi, e ela sabe que Noemi é uma mulher séria, que Noemi está interessada em abençoá-la. Noemi diz: eu não terei paz até que você seja abençoada. E Noemi começa a dar direções: você precisa descer, você precisa se ungir, você precisa se vestir melhor, você precisa ter um encontro. E ela diz: tudo que você falar para eu fazer, eu vou fazer. Quantas pessoas buscam o pastor e a pastora e recebem uma orientação pela palavra, pelo Espírito da verdade, mas ela não obedece. A pessoa fala: eu já fiz isso, eu não vou fazer desse jeito. Só vai dar certo se você obedecer a palavra. Sabe por que deu certo para Ruth? Porque ela diz: então farei conforme
tudo quanto me ordenares. Tem pessoas que dizem, pastor não manda na minha vida. É claro que não manda na sua vida mesmo. Quem é o pastor para falar isso? Quem é o pastor para falar desse jeito? O pastor falou para eu fazer assim, 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 mas eu não acredito, eu não creio, eu não vou fazer. Amém. Mas Ruth ouviu os conselhos de Noemi e ela disse, eu farei tudo conforme você me ordenou. Capítulo 3, versículo 18. Então disse ela, sossega, minha filha, que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conduza hoje este negócio. Boaz, para ter ela como esposa, ele teria que comprar um terreno que era de Noemi e devolver para Noemi. Ele teria que ser um redentor. E ele teria que pegar um dinheiro muito alto. Ele teria que pegar dos seus recursos e das suas riquezas e comprar o terreno que era do esposo de Noemi. Ele teria que comprar e dar de novo para Noemi, e aí ele poderia casar com Ruth. Mas Noemi diz, olha, não se preocupe, porque Boaz é bom. Deus está neste negócio. Ele foi para resolver isso, e ele não vai ter descanso até que resolva isso. Ele vai comprar o terreno. Ele vai me devolver o terreno que era do meu esposo. E ele vai se casar com você. Diga, tem pessoas boas que não vão descansar e vão pagar o preço para que eu seja restituído. Noemi, que tinha perdido tudo, agora ela pode ser abençoada. Noemi, que tinha perdido o marido, os filhos. Ruth, que tinha perdido o seu esposo. Elas podem agora serem restituídas e abençoadas. Mas uma coisa eu sei, porque já passei por isso. Todo homem, toda mulher quer ter um filho, mas Noemi não ia poder ter mais. Noemi não ia poder ter mais filhos. E seria muito difícil para ela ter um neto. Mas Boaz, ele compra o terreno, ele paga o preço, ele restitui Noemi, ele se casa com Ruth, porque Ruth é boa, é fiel. Ele olha assim e fala, se foi fiel para sua sogra, imagine o quanto esta mulher não vai ser fiel para comigo. Em uma das suas conversas ele diz, olha, você chegou aqui, e você poderia ter procurado os moços para se relacionar, você poderia ter procurado um homem rico para se casar, mas você não procurou nenhum e nem outro. Ela esperou a hora certa. Capítulo 4, versículo 11. E todo o povo que estava à porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e haja-te já valorosamente em Efrata, e faze o nome afamado em Belém. Quando Boaz faz a compra do terreno, restitui Noemi, pede Ruth em casamento, tem as testemunhas, e eles recitam este versículo. É mais do que uma recitação, é mais do que um cântico. Eles se colocam como testemunhas, e eles terminam dizendo que o seu nome seja famoso. Agora, uma mulher que era da terra dos Moabitas, uma mulher que era maldita, que tinha a família destruída, ela deixa pai e mãe, ela deixa os seus deuses, a idolatria, ela deixa a terra da miséria, e ela é fiel à sua sogra Noemi. Ela vai para uma terra estranha, ela não sabe como vai ser recebida. Lá ela tem que rabiscar, ela tem que pegar comida do chão, a colheita do chão. Mas um homem se coloca como pai, um homem se coloca como abençoador, um homem se coloca como remidor. Ele vai restituir Noemi e Ruth. Mas agora essa história termina com um nome famoso. E nós vamos ter um nome aqui, um livro, não que é simplesmente de uma mulher
que é algo muito especial dentro da Bíblia e dentro do contexto judaico, mas o nome de uma mulher moabita, que deixou a sua família para fazer parte da família de Deus. Ela casa e ela vai ter um filho. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Diga, ela teve um filho. Versículo 17. E as vizinhas de Noemi lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, ou seja, um neto, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O filho de Ruth, de uma mulher que deixou a terra da maldição e fez aliança com o povo de Deus, aliança com Deus, ela se torna agora povo de Deus e come pão na casa do pão. Ela tem um esposo, ela é honrada, ela tem um Deus e ela agora tem um filho. Diga, Obed. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Olha que honra. Uma mulher que vem de uma terra de maldição, de famílias destruídas, agora ela tem uma família abençoada. Agora ela tem filhos. E ela vê o filho dos seus filhos. Ela entra para a história. Ela tem um livro registrado com o seu nome. E o mais importante é que o seu filho é o avô de Davi, o grande rei de Israel. Obed gerou Jessé, Jessé pai de Davi. Obed era o vô de Davi. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que você tenha paz e prosperidade. Mas para isso é necessário uma aliança. Para isso é necessário sermos como o nosso pai, deixarmos pai e mãe, deixarmos a nossa parentela e a nossa terra de maldição, para seguirmos o homem de Deus, para seguirmos a mulher de Deus, para sermos conduzidos à terra da bênção, à casa do pão, à casa do pai, da oração, e que tem os seus tesouros. É só na casa do pão, na casa do pai, na casa da oração e do tesouro, que nós podemos receber os muitos tesouros, a verdadeira prosperidade.